Vou iniciar te fazendo logo um questionamento. Você está de fato fazendo o máximo que você pode para poder chegar onde você quer? Ou você está fazendo o mínimo achando que está fazendo o máximo? Já parou para pegar essa visão? Vou compartilhar aqui com vocês um ensinamento que eu tenho praticado na minha vida, que tem dado certo e que eu vou passar para você e você vai ver se vai dar certo para sua vida ou não. A gente sempre escuta que a gente não deve se comparar com outras pessoas, porque cada pessoa tem uma realidade diferente, cada pessoa tem uma caminhada diferente, e isso é fato. Porém, nesse vídeo eu vou lhe dizer totalmente ao contrário disso, que você deve sim se comparar com as outras pessoas, porque a comparação é o que vai fazer você chegar mais longe. Só que não é uma comparação assim aleatória. Tem alguns princípios que eu vou explicar para você nesse vídeo, você vai analisar friamente o que eu estou falando para você, vai aplicar na sua vida e ver se dá certo para você ou não. Isso é o que eu faço e dá certo para mim, beleza? Quando eu falo em você se comparar com as outras pessoas, é o seguinte: ao nosso redor, tem pessoas que têm uma realidade muito diferente da nossa e tem pessoas que têm uma realidade parecida, que estão com um nível acima. E quando eu falo em comparar, é justamente você se comparar com essa pessoa que está um nível acima que você, não 2, 3, 4 ou 5. É sempre um nível acima. Por quê? Às vezes a gente acredita que a gente está no nosso máximo, mas na verdade, não. A gente pode estar fazendo ali a média e achando que está dando o nosso máximo. Porque o nosso cérebro ele sempre vai buscar atividades para nos manter em segurança. Como, por exemplo, você está na academia, você está ali fazendo um agachamento com 30 quilos, e você acredita que esse é seu máximo, mas talvez se você botar 35, você tiver uma motivação maior, você vai conseguir fazer a mesma quantidade de repetição só porque você teve uma motivação externa. Então, a questão de você se comparar com outra pessoa é justamente que de forma inconsciente você tem essa motivação, mas não de uma pessoa ali falando no seu ouvido, mas sim visual e acreditando que a outra pessoa conseguiu, você também consegue. Eu falo isso por quê? Porque a gente sempre fala assim, não, vamos nos comparar comigo mesmo, há 2 anos atrás eu estava assim e agora eu estou assim assado. Isso é interessante, isso é bacana, só que a nossa curva de aprendizado ela pode ser maior quando você utiliza as estratégias corretas. E essa estratégia que eu estou usando é a de comparação com a pessoa que está em um nível acima. Porque, por exemplo, você não vai fazer a besteira de se comparar com alguém que está em um patamar que talvez nem sonhando você consiga estar. Porque se você fazer esse tipo de comparação, você vai estar se iludindo. Mas é muito real você se comparar com uma pessoa que está em um nível acima e que tem uma realidade parecida com a sua. A estratégia que eu utilizo é basicamente o seguinte: eu vejo uma pessoa, por exemplo, eu tenho 25 anos, eu vejo uma pessoa que tem 35 anos e que ela tem praticamente todos os atributos que eu estou buscando. Eu vejo aquela pessoa e verifico se a atitude que eu estou tendo agora, em uma visão de progresso, daqui a 5 ou 10 anos eu vou estar no mesmo patamar dela. Porque você não vai comparar a sua realidade de agora com a realidade de uma pessoa que é, por exemplo, 10 anos mais velha que você. Esse tipo de comparação não vai dar certo, por quê? Porque não é uma realidade similar. Ela já tem uma caminhada muito mais acima que você, ela provavelmente nesse meio tempo já fez outras coisas que você ainda não fez. Então esse tipo de comparação é um tipo de comparação errada. A comparação correta para que você possa alavancar o que você está fazendo ou não é você se comparar com pessoas que, além de ter uma realidade parecida que a sua, ela tenha uma idade parecida com a sua. Só que essa comparação, ela não vai ser uma comparação levada em conta 24 horas. Você vai se comparar em pontos específicos do que você está querendo buscar. Levando em conta de novo esse exemplo da academia, o que é que acontece? Eu faço exercício com uma determinada carga, como por exemplo, eu faço um agachamento com 30 quilos de cada lado. Aí eu faço esse agachamento, faço isso há vários anos. Aí chega um cara e fala assim, poxa, eu já fiz agachamento com 40 quilos de cada lado. Aí você vai fazer o quê? Você vai analisar, levando em conta essa comparação pontual. Pô, o cara tem praticamente a mesma altura que eu, ele tem o mesmo peso que eu, provavelmente ele tem uma rotina meio parecida que eu, então por que ele consegue com 40 e eu não consigo? Ou então porque ele já tentou com 40 e conseguiu e porque também eu não tento. Aí você pega, chega, descobre, faz lá agachamento com 40 quilos e bum, você descobre que você conseguiria fazer. Só que talvez você não conseguisse por vários tempos, por quê? Porque você sempre estaria acreditando que você só consegue com 30 porque é algo que você já faz há muito tempo. Ou que talvez você, se fosse progredir, você usaria com 32, 33, que seria um progresso razoável de acordo com a sua realidade. E não.
O seu cérebro ele vai sempre estar buscando situações confortáveis. Então, quando você tem exemplos ao seu redor de pessoas que têm uma realidade parecida com a sua, aí você se compara com ela e bota em prática para saber se dá certo para você, você vai ver que você vai chegar em lugares que você não conseguiria se você não tentasse. Vou utilizar aqui 3 exemplos reais que são mais rasos para poder passar esse vídeo aqui de comparações que eu faço que dá certo comigo. Um primeiro exemplo aqui é justamente sobre essa questão do YouTube. Eu comecei fazendo vídeos para o YouTube, primeiramente porque eu tinha essa vontade, mas um motivo que foi importante foi porque eu já tenho um amigo que ele tem canal no YouTube. E eu falava assim, poxa, posta vídeo, você tem um público bacana, ele já tinha uma quantidade de inscritos, mas ele não levava tanto a sério. Aí eu falei, poxa, eu tenho conteúdo para poder passar, eu acredito que se eu falar, pessoas vão me assistir. Então eu falei assim, poxa, ele faz só um pouco e conseguiu essa quantidade de inscritos. Eu vou fazer tanto quanto ele, da mesma forma que ele fazia e também de forma mais melhorada, de acordo com o meu posicionamento, e vou conseguir chegar onde ele está, ou talvez maior. Resumindo, fiz isso, inclusive já tem 6 meses que eu estou gravando o vídeo, e consegui, tipo assim, passar a quantidade de inscritos que ele tem praticamente 10 vezes. Mas eu só consegui isso porque eu me comparei com ele, e não é, quando eu falo assim, até comparação, não é utilizando comparação como ter o que a pessoa tem, mas se você ver que ela conseguiu isso, e você fazer o que é necessário para você conseguir também. É você despertar uma nova ambição de acordo com a realidade que você tem. Você fala assim, poxa, fulano de tal conseguiu, vou fazer também o que é necessário para poder conseguir. Porque nós dois temos histórias similares, então se ele conseguiu, se eu fizer pelo menos o que ele fez, ou se eu fizer o que ele fez de uma forma mais melhorada, eu vou conseguir alcançar também. Então, basicamente, esse exemplo. O segundo exemplo é sobre esforço físico. Eu faço corrida, geralmente eu corro uma média de 8 a 10 km. Nunca me atrevi a correr mais que isso. Mas aí eu vi um cara falando assim, poxa, eu corri 15 km com os brothers meus e foi tranquilo. E eu já corri 15 km antes, isso pra mim não foi nada tranquilo, foi cansativo demais. Mas eu não fiz isso novamente, eu continuei correndo entre 8 a 10, que era uma distância que pra mim já estava confortável. Aí eu cheguei, novamente, utilizei essa técnica da comparação. Eu falei assim, se esse cara que é bem parecido comigo esteticamente, tem uma rotina parecida com a minha, ele fez e conseguiu, vou me atrever e vou conseguir também. Resumindo, corri os 15 km e foi mais fácil do que eu imaginei. Eu acreditei que seria muito mais difícil e não foi. Então, só através dessa técnica da comparação, eu consegui abrir um canal no YouTube, eu consegui correr uma distância que eu não conseguia, eu me coloquei em situações desconfortáveis. Na verdade, eu me coloquei em situações que eu acreditava que seria muito mais desconfortável do que realmente é. E o aprendizado maior disso é que você evolui de uma forma muito mais rápida. Então, você se comparar com você mesmo é muito interessante, até porque você sempre precisa estar reconhecendo o progresso que você já teve e sempre estar buscando mais. Mas quando você puder se comparar com pessoas que têm uma realidade parecida com a sua, você se compare, porque pode ser isso que seja a motivação que você estava precisando para poder chegar onde você estava querendo. Porque às vezes você está em uma rotina, você está sempre fazendo a mesma coisa e você não consegue ter um progresso expressivo. Você está sempre andando a passos curtos. Mas quando você vê alguém que está fazendo algo que você gostaria de fazer, mas você não faz porque acredita que não conseguiria, você utiliza isso como motivação, primeiramente se comparando com a pessoa e depois colocando em prática para saber se ela realmente é uma exceção ou se ela só fez algo que você acreditaria que seria difícil. O terceiro exemplo que eu falei é sobre essa questão também do esforço físico que foi na academia, que eu faço, na real, eu não faço agachamento com 30 quilos, só para deixar claro, eu faço com 50 de cada lado, mas aí esse cara disse que, poxa, eu fiz 15 repetições com 55 de cada lado, e eu sempre faço com 50 no meu limite. Aí eu falei, pô, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Botei 55 quilos de cada lado e fiz mais de 15 repetições, obviamente quase desfalecendo, sim, mas eu tentei de acordo com a comparação que estava a minha altura. Então, para resumir aqui, o princípio que você tem que ter para saber, para utilizar essa técnica da comparação é uma pessoa que esteja um passo acima que você analisar a realidade para ver se a realidade para ver se a pessoa tem uma realidade parecida com a sua e seja acessível, e você também pagar o preço que é necessário para você fazer aquilo ali.
Ou então muitas vezes você se compara, você chega assim pra pessoa de forma humilde e fala assim, poxa, como é que você conseguiu fazer isso aqui? Aí de acordo com o que a pessoa fala, você vai tentar também fazer, entendeu? Não é você se comparar com uma pessoa que tem uma realidade totalmente distante para a sua. Porque se você fizer isso, aí você vai estar se frustrando e provavelmente se você não tiver um bom psicológico, você vai desistir de tentar outras coisas. Então é sempre bom que você tenha pessoas que têm uma realidade parecida com a sua, mas que muitas vezes ela tem uma motivação maior, ou que ela tenha algum atributo específico, para que você sempre utilize ela ou elas, exemplos diversos, como comparação para chegar a algum lugar que você está chegando. E lembrando que esse atributo da comparação que eu utilizo não é para tudo da vida, são para situações específicas que eu vejo que a pessoa ela tem algo que eu também queria ter. Então, pô, se eu vejo que aquela pessoa ali, ela tem um bom esforço físico, eu vou me comparar com ela, no esforço físico que ela fazer, eu vou tentar fazer, porque pelo menos eu vou ter algum tipo de progresso. Eu vejo outra pessoa que é bem financeiramente e que tem um atributo que é próximo do que eu estou buscando, eu me comparo com ela. Eu vejo uma pessoa que tem um relacionamento que é o que eu estou buscando, eu me comparo com ela. Então são sempre essas comparações de pessoas que estão um nível acima de mim, para que através da comparação com ela e através da motivação eu faça o que ela fez e deu certo para ela, para que eu diretamente melhore a minha vida. Então a técnica da comparação é basicamente essa, porque é algo que eu faço para mim, velho. E como eu falei no começo do vídeo, você analisa e vê se dá certo para você também. Porque tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo aqui são experiências que dá certo para mim, que eu através do vídeo compartilho com vocês e vocês analisam para ver se vai dar certo na sua vida ou não. Nada que eu falo aqui é 100% verdade, são sempre estratégias para te ajudar, para tentar te ajudar em pontos específicos da sua vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí abaixo. Se você tem alguma dúvida ou algo a mais para acrescentar nesse vídeo, comenta aí abaixo. E se você for novo por aqui no canal, já se inscreve aqui e fica por aqui, que assim como esse vídeo, tem outros vídeos aqui no canal que vai estar ajudando. Beleza? Inclusive, clica nesse daqui que está aparecendo aqui do lado para você, que nele também vai ter algum tipo de ensinamento que vai fazer você progredir.